Estamos de volta com o Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal no YouTube. No final da entrevista, se você gostou, aperta lá no joinha, diz que gostou, faz um comentário, deixa sua pergunta também. Hoje vamos conversar com um advogado que atua na área financeira, importante para os profissionais liberais, para as pessoas, as famílias e também para as empresas. Como é que está? Como vai ficar, aliás, o que pode ser feito em relação às famílias e às empresas brasileiras que estão endividadas nesse momento de pandemia? Doutor Armindo Albuquerque, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa tarde, boa noite, Robson Cidadão, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar de volta a esse seu programa. E realmente, crise, brasileiros endividados, bancos abarrotando-se de lucros, é um tema que tem bastante discussão. Estou ao inteiro dispor para responder as perguntas. Nós observamos, doutor Armindo, que toda a vida que tem crise, meses depois, quando se divulga o balanço dos bancos, né, os lucros vão na casa dos bilhões cada vez mais. Agora, doutor Armindo, a primeira pergunta que lhe faço, né, qual é a sua visão em relação a esse momento que a gente vive, que tem deixado as famílias endividadas, as empresas, principalmente pequenas e médias empresas que não conseguem ter uma poupança pela dificuldade do dia a dia, que estão nessa situação, né? Qual seria a primeira reflexão para aqueles que estão nesta situação? Óbvio. Se a gente observar, nós temos um cenário tridimensional. Até fevereiro, terminou o carnaval, as empresas, as pequenas empresas, os cidadãos brasileiros estavam todos endividados. Chega uma pandemia que o desemprego aí é uma vertente, é uma espiral que cresce a cada dia. E comércio fechado, indústria não essencial fechada, queda de receita, endividamento, nem as pessoas físicas, sobretudo os autônomos profissionais liberais, estão conseguindo adimplir as suas obrigações por queda de receita. Tem um detalhe, o pós-crise e ainda é cheio de incerteza. Quando é que essa economia vai retomar? Então, eu aconselho a todos, a receita é muito simples, agora ela é muito dura. E o maior obstáculo é a honra das pessoas. As pessoas acham que por ter assinado um contrato lá atrás, tem que cumprir a todo custo. E esquece, às vezes, de coisas primordiais, como o seu remédio da farmácia, o aluguel da sua casa ou o financiamento do seu imóvel, e vai lá e paga o banco, o cartão de crédito, para não ir ao Serasa. Então, eu digo para essas pessoas, nós temos experiência de mais de 30 anos, que tem que dar uma parada. Pare. Acendeu a luz. O que é importante para mim? Então, essa pandemia nos ensinou a conviver isoladamente e superar cada dia. Então, a gente tem que saber o que é primeiro. Alimento, energia, as concessionárias de serviço público, como água. E uma coisa interessante, Robson, a única coisa que o pessoal não deixa de pagar é a tal da internet, né? Uma internet virou essencial. Todo mundo começa a arengar dentro de casa. Então, agora, doutor Armindo, você pode concluir. Então, eu vejo que é possível, o mundo não vai voltar como era antes, os bancos não vão tomar dinheiro dos devedores da população como antes, porque nós vamos sair com um aprendizado. Então, é como se a gente iniciasse uma nova vida e tivesse que aprender a andar, aprender a falar. E, em matéria financeira, nós temos que saber fazer esse deverzinho de casa, que chama-se o planejamento, de uma forma muito simples, nada de complicação. Um caderninho e uma caneta se resolve essa situação. Doutor Armindo, e quando a gente pensa na seguinte situação, se a pessoa está com a dívida no cartão de crédito, ou com a dívida no cheque especial,
ou mesmo num tipo de financiamento de veículo, ou de apartamento, ou de qualquer coisa que seja. Em cada situação como essa, existe uma possibilidade de se negociar, de se rever, de sair do aperto, para que não falte dinheiro para as coisas que são absolutamente essenciais na vida de cada cidadão e de cada empresa? Existe, Robson. E o nosso Código Civil jovial, ele é de 2002, ele traz uma cláusula que chama rebus sic stantibus, é um nome muito bonito, né? O que é que E significa? é que nesse momento de pandemia, todos os contratos eles estão quebrados. Eu não tenho aquela obrigatoriedade de cumpri-lo naquela forma, porque houve uma mudança e essa mudança não foi causada por mim. O interessante é que, geralmente, quando havia esse desajuste, é a primeira vez que traz alguma coisa da economia que se aplica essa cláusula. O dólar, lembra aquela crise do dólar lá em 2008 e 94? Essa tese ainda não foi aceita. Mas hoje, eu só vejo que ela é bem ampla. Ora, também os bancos estão atingidos também. Eles também irão sofrer essa consequência. Essa crise atingiu o nobre e o pobre. Então, eu acho que as pessoas primeiro têm que usar a proporcionalidade. Se eu sou um profissional liberal, a minha renda caiu, mas não caiu fortemente, por que eu vou obrigar a um dono de um locatário de um imóvel que eu alugo a ele ter que dar um desconto de 50%, 70%, 80%? Você falou isso bem, porque tem gente que se aproveita da situação, né? Exato. Ah, eu tive perda, eu perdi isso, perdi aquilo. Na verdade, não foi tão assim. Aí a pessoa se aproveita para explorar aquela pessoa que tem um contrato, que ela compra alguma coisa por valor, aí já quer cobrar mais baixo, também é desumano isso. O que é que eu acho que deve se fazer? Poxa, eu tinha uma realidade contratual. A experiência que nós temos vivenciado é que as pessoas de boa fé vinham pagando esses contratos, com atraso mínimos, 30 dias, 40 dias, até porque quem atrasa 60 dias no mercado financeiro está excluído dele. Então, os bancos têm uma política muito ferrenha de reajustar, paga uma, mas nunca ele deixa vencer 60 dias. Se vencer 60 dias, você não retornará ao mercado financeiro tão cedo. São regras de Basileia, são regras firmes, e os bancos e o Banco Central fiscaliza os bancos. Então, eu vejo o seguinte: todos aqueles contratos de 2015 para cá, 2014 para cá, que eles estão continuados, contrato de 80 meses, 100 meses, 120 meses, esses contratos ele tem um duplo motivo para ser modificado. Agora a pandemia chamou a atenção, mas quando os bancos fizeram esses contratos, eles fizeram uma realidade de juro que era em torno de 16 a 19% ao ano, onde a Selic tinha esses dois dígitos. Hoje, uma Selic menor do que 4% ao ano, então os bancos, a economia mudou, os juros mudaram, se eles fizessem esse exercício, ninguém ia deixar de pagar nessa época, mesmo estando em casa. O banco ele tem que ter compliance, ele tem que ter governança. Ele chegaria ao senhor Robson: olha, o senhor fez um contrato aqui de 20 mil reais, o senhor já pagou 8, mas na realidade os juros mudaram, esses 8 seu era para ser 5, tem 3 mil reais aqui, vamos fazer o seguinte: o senhor vai ficar de março a outubro, que ninguém sabe como essa economia vai girar, e nós vamos lhe dar aí 6 anos, 10 anos. E aí eu não gosto de elogiar banco, não, mas o Itaú saiu na frente, não fazendo essa inteireza, mas com relação a prazo, ele está dando prazo aí de 6 anos ou mais, está entendendo? Dá-se uma Agora, ideia, mas é uma forma sim. de que você adequa a sua situação. Agora, por exemplo, então, as pessoas que têm esses contratos já por exemplo, 2014, 2015 para cá, situações agravadas agora, não só por causa da crise econômica, mas também agora a crise de saúde, a pandemia.
Então, as pessoas que têm esses contratos junto com bancos, com financeiras, elas podem rever esse contrato. Perfeitamente. Inclusive, Isso é legal, isso não significa nenhum tipo de calote, não. não, pelo contrário, o próprio Banco Central editou uma portaria, uma resolução que autoriza aos bancos minimizar os riscos dele e dá até setembro uma oportunidade de não considerar o que está vencido de março para cá como vencido. Joga-se para o final do contrato essas parcelas, readequa com um detalhe, até o IOF está dispensado até o dia 7 de julho. Ou seja, Agora, os sim, agora bancos estão protegidos porque o Banco Central não está exigindo o compulsório pela inadimplência e ainda permite que ele adeque o contrato à real situação do cliente a partir de agora, ou da empresa, da micro, pequena empresa, ou da grande indústria, seja ela qual for. É o pequeno, o grande e o gigante. Todos foram atingidos. Eles têm um direito e deveriam buscar essa revisão se for negada a negociação. Está entendendo? aí, doutor Armindo, por exemplo, o que é que o senhor diz em relação à portabilidade? De repente você tem uma dívida num banco, aí chega um outro banco e compra aquela dívida dando um desconto ou pagando para você ficar naquele banco, né? A portabilidade de alguma dívida, de algum financiamento. Isso é viável ou tem coisa melhor para ajudar as pessoas e as empresas a saírem da crise? Portabilidade, falácia e engano ao cidadão foi a pior coisa que já criaram no Brasil. É O que mesmo, que doutor Armindo? é sim, porque a portabilidade ela é benéfica se ela for utilizada com a boa fé. E eu digo aqui sem menor preocupação de ser depois questionado, é que a portabilidade ela foi feita, mas você precisa ter um conhecimento financeiro. Eu vou trocar uma dívida por outra, porque essa dívida ela vai me deixar numa situação mais confortável, porque eu vou pagar menos encargos e menos juros do que o contrato que eu estava. E isso aí, ela vai entrar quando tiver o sistema Pix no Brasil, que entra agora em novembro. Aí será uma verdadeira portabilidade. Agora, o que acontece aqui? As pessoas com medo de ir para o Serasa, vai num banco e pega dinheiro novo para pagar dívida antiga. Ei, eu sou matuto, eu sou do interior, meu pai e meu avô jamais dizia, né? Nunca coloque dinheiro em coisa velha. Então, se você Nunca pegue dinheiro emprestado para pagar outra dívida, né? o consignado, quando eu era pequeno, a minha mãe tomada emprestada era para comprar uma geladeira, era para fazer alguma coisa. Hoje não. O consignado é para o neto usurpar do avô, às vezes, comprar uma moto, comprar um celular. O avô, coitado, não domina a tecnologia e os bancos sabem disso, mas a facilidade aí, você vê que hoje os velhinhos, coitados, os aposentados, estão com um terço da sua renda e até a sua morte, porque os É. contratos que ele faz, essas consignações, são de 96 vezes, 60 vezes, 70 horas. A pessoa já... Então, o melhor caminho, doutor Armindo, na verdade é, como você disse há pouco tempo, procurar o banco renegociar. Se não renegociar, entra na justiça, porque de quando as pessoas fizeram os contratos, de 2014, 2015 para cá, com a crise financeira e com esse problema do coronavírus no mundo todo, os juros caem, né? Então tem que haver uma renegociação para que as pessoas não fiquem prejudicadas e tenham esse abatimento. É melhor, pelo que você está me falando, do que fazer uma portabilidade, por exemplo, né? Com certeza. Se eu tenho um problema, eu tenho que encarar de frente. Se eu tenho uma doença, o que é que eu devo fazer? Procurar o médico, fazer os exames e tomar a medicação que ele vai orientar. Jamais tomar os chás que a gente costuma fazer quem é do interior. Muito bem. Doutor Armindo, e para finalizar, compartilhe com a gente assim, 3 dicas, além do que você já falou, para que as pessoas e as empresas, grande, médio, pequena, consigam sair da situação de dificuldade financeira. Primeira dica: se você tem um débito com o banco há mais de 60 dias, não busque esse caminho da negociação tradicional. Por quê?
Quando passou de 60 dias, há um mecanismo, inclusive administrativo, você não precisa nem do Poder Judiciário. Se o banco souber que você sabe como são as regras de Basileia, ele vai te fazer um grande negócio. Se você deve ao banco há mais de 700 dias, aí você pode estar sabendo que cada centavo de real que você está pagando é lucro do banco, porque o banco já fez as suas compensações. Então, as pessoas não devem ter vergonha de chegar e fazer a proposta que seria indecente, mas não é indecente. Seria evitar o enriquecimento sem causa dos bancos. E a outra coisa, fuja às empresas de RJ, recuperação judicial. Interessante. Por que recuperação judicial não é recomendada? A recuperação judicial alimenta ao mercado financeiro, prejudica os fornecedores, que sofrem a sua maior. E aos funcionários, né? Outra coisa, Robson, menos de 1% das empresas que entram consegue sair. O histórico é terrível, porque é um processo muito caro, a justiça não está habilitada para isso, o Poder Judiciário é para decidir contendas jurídicas, teses jurídicas, e uma RJ envolve o quê? Uma estruturação econômica, financeira, que depende de contabilistas, administradores, advogados especialistas na área. E o que a gente vê é o seguinte: por que o pessoal corre para a RJ? Porque se alardeia, você vai passar 180 dias sem pagar nada. E o que é que o empresário quer? Tirar aquele peso da cabeça naquele momento. Ei, mas 6 meses é amanhã. Até o governo federal mudou e está mudando e querendo ajudar os contribuintes. Acabou com aquela falácia dos refis da vida. Hoje, se você quiser pagar uma dívida na União, você tem um mecanismo que chama-se calendarização. Olhe, eu não posso pagar essa dívida em 60 meses, eu posso pagar ela em 120 meses. E se você provar que você é idôneo, não é simulação, e que daqui a 10 anos você vai estar vivo, você apresenta a condição de que você vai sair dessa crise e vai pagar a sua dívida. A mesma coisa com os bancos. Muito bem. Doutor Armínio, quero agradecer sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Recuperação judicial é tema já para uma outra entrevista. Um grande abraço. Até lá. Forte abraço.